O Centro de Parto Normal Marieta de Souza Pereira, que fica na Mansão do Caminho, funciona na Mansão do Caminho, não mais realiza partos. Isso depois de 12 anos de atividade. A decisão, que foi unilateral, partiu da própria entidade filantrópica e já comunicada à Secretaria da Saúde do Estado, a CESAB, que possui contrato vigente até o dia 20 de setembro, referente a serviços ambulatoriais e de internação na unidade, no total de R$ 2.100.000. A luta dos colaboradores do Centro de Parto agora é tentar reverter a situação. É sobre o assunto que a gente conversa com a coordenadora de enfermagem do Centro de Parto Normal, Marieta de Souza Pereira, da Mansão do Caminho, a enfermeira obstetra Damiana Santos e também com o diretor-presidente da Mansão do Caminho, Mário Sérgio Almeida. Inicialmente, seja bem-vinda. Bom dia, enfermeira Damiana. Tudo bom? Bom dia, tudo bem. Doutor Mário Sérgio também, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Deixa eu começar com o Mário Sérgio, que é diretor-presidente da Mansão do Caminho. Sempre foi vista como uma referência, não é, de boas práticas de atenção, de acolhimento ao parto humanizado. Estou falando aqui do Centro de Parto Normal Marieta de Souza Pereira, que funciona, aliás, não é, há 12 anos, mas agora sem mais a realização de partos. O que motivou essa decisão, Mário? A grande decisão tomada, que nós lamentamos muito, porque nosso índice de partos é muito baixo. Era uma média de 30? De 30. Por mês? A nossa meta é 70 por mês. Desde o início do contrato, em 2011, nós nunca atingimos 70 partos. Então nós temos uma curva que hoje está em declínio, cada dia menos. E detalhe, parto normal, né? Parto normal. Uhum. Nós temos uma excelente qualidade de parto, né? Mas os números, a parte econômica, não é atendida. Nós acumulamos um prejuízo de R$10 milhões em 3 anos. Números contábeis, auditados. E já estamos, nesse ano, em R$3 milhões. Agora, por que não há tanto... Por que não há um aumento do número de partos? Porque houve uma oferta maior, uma oferta de estruturas hospitalares na cidade de Salvador. Veja quantos hospitais o governo do estado criou. Há pouco tempo, ele construiu um centro de parto normal a 8 quilômetros da nossa instituição, né? Com toda a estrutura, não só de parto, mas uma estrutura hospitalar, obstétrica, com neonatologia. Então, eu diria que é a lei da oferta e da procura, né? A própria prefeitura vai agora abrir uma maternidade, onde era o Hospital Salvador, uma estrutura também plenamente completa. E o governo federal está planejando abrir diversas casas de partos no Brasil. Então, hoje a oferta é muito maior, então houve uma divisão das mamães que querem ter parto natural. Agora, deixa eu ouvir a enfermeira Damiana, ela que também é obstetra, não é isso? Porque eu comentei, não é, que hoje existe uma luta dos colaboradores no sentido de tentar reverter essa situação. É uma das bandeiras que você abraça, Damiana? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade da fala. Eu venho representando não somente a parte técnica do CPN, mas também a fala do movimento para um não fechamento do CPN. E isso é importante ressaltar. A bandeira é coletiva, né? Não é só minha. Existe um coletivo trabalhando. Então, é importante ressaltar que os motivos da nossa luta é: desde 2015, o financiamento está congelado no valor de R$100 mil. O valor repassado pela CESAB. Isso. Esses R$100 mil é para o custeio geral do CPN. Sobre o quantitativo de parto, de atender metas, isso a gente já falou outras vezes e reforçando para os que ainda não conhecem. Existe uma linha de trabalho que precisa ser traçada em todas as instâncias. Mansão do Caminho, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. Nós somos um serviço pioneiro. Desde 2011, nós somos o primeiro centro de parto normal extra-hospitalar cadastrado na rede Cegonha. E isso é importante ressaltar. Então, nosso serviço é um serviço de qualidade, com equipe capacitada e estrutura para o atendimento do pré-natal ao puerpério. Então, a nossa equipe trabalha não somente com assistência ao parto diretamente, mas a todo o ciclo.
Então, essa baixa de quantidade de parto não é por conta apenas que os funcionários não querem trabalhar. Existe um trabalho que nós, quanto funcionários, vamos, de trabalho de formiguinha, que é ir nos locais para difundir. Aí eu pergunto, quantos de vocês já viram propagandas do Centro de Parto Normal nos canais de mídia das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde? Não tem, né? Então, essa oferta é dada de acordo com a divulgação. E a gente já pôde perceber, dentro da nossa pesquisa, do porquê desse quantitativo baixo de parto, que muitos dos nossos colegas que atendem pré-natal na ponta também desconhecem o CPN. Existe um fly, mas não é se posto em curso. Então, eles não encaminham porque eles não conhecem. E não conhecem pelo incentivo a conhecer o CPN. Então, é muito mais fácil dizer que vamos inaugurar leitos obstétricos em maternidades e não reforçar o parto normal, porque isso acontece também. Então, quando a gente fala de um centro de parto normal e que nós estamos trabalhando com o fisiológico, nós estamos trabalhando com respeito àquele corpo. A pessoa que gesta é a pessoa que pare. Nós estamos empoderando aquela pessoa que está parindo e aquela família. E nós estamos em contato direto o tempo todo. Então, é uma equipe grande, vamos assim dizer, né? Que não é só a enfermeira, obstetriz e os médicos, nós temos as doulas. Recentemente, implantamos o serviço de fisioterapia materna na unidade, consultora de aleitamento, os pediatras, tudo isso favorecido. Não é somente o parto. Não é somente o parto. É antes e também um pouco depois. Durante e o depois. Nós somos um instrumento que faz esse processo de educação continuada. Nós realizamos rodas de gestante abertas, que faz a educação desta família para a preparação para o parto, o empoderamento dos direitos, né, a participação, fazemos encontros de família, que a gente incentiva a participação paterna nesse processo. Então, tudo isso a gente faz dentro da unidade. Então, a gente atende a revisão puerperal, que é aquela mulher que pare. Então, ela volta para a consulta pós-parto, para a gente fazer todo o acompanhamento do planejamento reprodutivo, do planejamento com a amamentação. Quando tem dificuldade, as portas ficam abertas para ela retornar quantas vezes forem necessárias. Tem a primeira consulta com o pediatra. Toda questão envolvendo saúde acaba sendo sensível. Sim. Principalmente quando a gente percebe que é um serviço que está, enfim, sofrendo a possibilidade de deixar de existir. Esse discurso da Damiana te sensibilizou, Mário? Muito. Eu acho que nós prestamos... Pode continuar falando. Muito. Nós temos realmente um grande serviço na parte da saúde. Mas a mansão sempre prestou um serviço excelente para toda a população. Não somente na saúde, como também na educação, na assistência social, né? Então, o nosso nível de qualidade é maravilhoso. Mas nós lamentamos. Nós temos essa excelência, mas não tem como manter a excelência. Se continuar nesse ritmo que nós estamos, eu vou fechar a mansão do caminho. A Damiana tocou no ponto da publicidade, da divulgação. Foi feito, nós fizemos publicidade na internet, nós temos os números, né? Houve um crescimento fantástico no pré-natal, mas não existe a tradução do pré-natal para o parto. Mário, o senhor falou uma coisa importante que me deixou aqui com frio na espinha. Sim. O principal argumento é essa inviabilidade financeira que o senhor está apontando aqui, está apresentando um gráfico para a gente, mostrando aí o déficit que está fechando, né? Mas, assim, por esse raciocínio, a mansão não existiria, com todos os serviços de excelência, e eu conheço um pouquinho a mansão. Se fosse pela lógica apenas contábil, a mansão não existiria. E o senhor falou que, se continuar desse jeito, vai ter que fechar a mansão. Aí a gente já fica imaginando, porque a mansão é uma coisa... A mansão do caminho é um trabalho muito mais amplo até. Muito mais amplo. Tem toda a história. Agora, eu queria perguntar uma coisa. É evidente também que a mansão do caminho, não a doutrina espírita, a mansão está passando por uma fase de transição, que é exatamente a passagem de comando de Edivaldo, que felizmente ainda está aqui entre nós, mas está preparando, suponho, a passagem de comando para o senhor. Sim.
Sob essa lógica, o que é que a sociedade baiana, para muito mais além da comunidade espírita, pelo alcance da obra da Mansão e de toda a obra de Divaldo, mas a gente está diante da perspectiva real de encerramento dessa missão, dessa obra tão importante para a Bahia? Não, de jeito nenhum, né? Nós temos uma estrutura contábil que nos permite avaliar e criar uma governança Mas saudável. Então por que não se conseguiu encontrar uma alternativa para manter esse trabalho, que para muitas mulheres é, inclusive, a segurança para escapar da chamada, que é um problema de saúde pública hoje, da violência obstétrica? Nós, há um ano atrás, em setembro do ano passado, nós fizemos menção de encerrar as atividades. Houve aqui realmente uma grande recusa a esse procedimento. E nós fomos procurados por diversos órgãos governamentais. Inclusive, tive reunião com a doutora Eulália, que era a antiga gestora da saúde da CESAB. E, a partir daquele momento de setembro do ano passado, nós fizemos diversas reuniões com a CESAB, promovemos reuniões lá na Mansão do Caminho com a vice-prefeita, que é a secretária da Saúde, fomos ao Ministério Público, levamos a nossa equipe técnica, participou conosco de todos os entendimentos. Então, nós estamos há um ano lutando para conseguir novos recursos, o que se tornou inviável. Nós chegamos a um ponto que não teve nenhuma resposta positiva. Então, nosso contrato é um contrato congelado, com exatamente 10 anos de congelamento, e que inviabilizou a operação da saúde. Não temos como manter a saúde. E essa interlocução com a CESAB, em que pé está? Nós tivemos diversas reuniões com a doutora Roberta, com a equipe técnica, e o governo não tem como repassar um valor maior. Para eles também é inviável, porque existe uma tabela do SUS. E a tabela do SUS é uma tabela congelada. Esse é um problema histórico. Então, o senhor sabe que hoje diversas entidades filantrópicas, na Bahia, 60 entidades filantrópicas da saúde foram encerradas. Teve uma reportagem que saiu há pouco, que as Santas Casas de Misericórdia estão com déficit de 10 bilhões de reais na área da saúde. Então, nós estamos indo para o mesmo caminho. Então, nós estamos botando um pé no freio, né? Lamentando encerrar a atividade, e a opção que a doutora Roberta nos deu, uma opção que eu considero excelente, nós vamos transferir os partos realizados para 8 quilômetros de distância, que é o Hospital Albert Sabin. E o corpo de colaboradores? O corpo de colaboradores será demitido, né? E nós passamos o nome de todas as enfermeiras e médicas para a Secretaria da Saúde, porque a doutora Roberta disse que poderia absorver o corpo do matriciado, de enfermagem e médico. Então, passou a ser uma responsabilidade da Secretaria da Saúde. Nós não podemos continuar arcando com 62 funcionários, que está inviabilizando a Mansão do Caminho como um todo. É uma questão de gestão, de governança. O centro de parto inviabiliza, ameaça o equilíbrio da mansão? Ameaça, como é que o senhor absorve? Hoje nós estamos com um déficit de 4 milhões de reais, só relativo à casa de parto. Nós acumulamos um déficit de 10 milhões de reais nos 3 últimos anos. Nós somos uma entidade filantrópica sem fins lucrativos e que nós vivemos de doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Como é que eu presto conta para a sociedade? Vou deixar de assistir 5 mil famílias, como eu faço hoje, para poder realizar 30 partos? Então eu tenho que escolher, ou eu fico com os 30 partos ou eu fico com as 5 mil famílias. Presidente, me diga uma coisa, a mobilização que está havendo só por conta dessa questão do fechamento do centro, eu vi aqui que a campanha na internet, em poucos dias, eu vi um pouco antes do programa começar, eu estava chegando em 26 mil assinaturas. Já existia 20 mil no ano passado, foi acrescentado agora 6 mil. Isso. E apesar de toda a importância do reconhecimento, etc., e é claro que tem uma tabela do SUS e o governo não pode ultrapassar, né? Mas não há outra alternativa possível, porque considerando, o senhor estava falando da demanda, né? A gente tem, em qualquer país civilizado, vamos dizer assim, o parto cesariano é uma exceção, não é uma regra. 10, 15% dos casos aqui vai mais ou menos metade. Então, há uma demanda, digamos assim, potencial muito grande para que as mulheres, as famílias sejam
sensibilizadas e esse era o trabalho que o centro faz. Com toda essa importância, não há nenhuma outra alternativa a não ser o recurso do SUS Nós e da tabela do SUS. estamos há um ano procurando, batendo em tudo que é porta. Então, como as portas ficaram fechadas, o recurso está sendo pessoal da instituição, dos nossos doadores, né? Mas nós estamos já com dificuldades financeiras para cumprir os compromissos. Agora, nós nunca falhamos compromisso nenhum. Agora, por mais que haja essa dificuldade financeira, é um contrassenso ao mesmo tempo, né? Porque é uma entidade filantrópica, são famílias que vão ficar desassistidas, profissionais desempregados, meio que na contramão da filantropia, né? Nós temos hoje 320 funcionários. 320. Nunca atrasamos um dia de pagamento. Nem uma duplicata, nem um título, nada. Cumprimos com todos os nossos compromissos regiamente. Mas estamos agora sinalizando profundas dificuldades financeiras. É uma questão de governança. É uma questão de escolha. Ou a Mansão do Caminho sobrevive na parte de educação, assistência social e a continuidade da saúde, que nós queremos continuar com a saúde. Queremos continuar com o atendimento ao pré-natal, nós temos um dispensário, temos um centro médico com 24 médicos, temos um núcleo de psicologia com 24 psicólogos e 3 psiquiatras. Nós precisamos manter essa estrutura. São 80 mil metros quadrados, onde 5 mil pessoas circulam durante o dia. Então, eu sacrifico toda essa estrutura para manter 30 partos? Pense bem. Eu já acumulei um prejuízo. Outros serviços da mansão estão também sob essa ameaça por conta da A mansão é um conjunto total. A escola especificamente também tem algum risco? Não temos risco, digamos assim. Se não tomarmos providências, quando o senhor sinaliza, por exemplo, recebe X de salário e a sua despesa cresce, o que é que o senhor faz? O senhor corta a despesa e procura equilibrar suas finanças. Nós estamos na busca do equilíbrio das finanças. A parte de parto está inviabilizando a Mansão do Caminho como uma estrutura total. Nós não podemos continuar nessa continuidade, nesse crescente de déficit financeiro. Não podemos continuar. Damiana, vocês, os funcionários, os usuários, a clientela do centro de parto, tem esperança, as pessoas que estão mobilizadas ainda, ou isso é irreversível? Não, a esperança é o que nos move na luta, né? E até porque, como o senhor Mário falou, são 62 funcionários destes, mais de 80% trabalham somente no CPN. E eu não estou dizendo da equipe de enfermeiras e médicos que podem ser absorvidos pela CESAB. Eu estou falando das copeiras que só trabalham lá, das recepcionistas que só trabalham lá, da equipe de higienização. Então, todas essas aí são arrimos de família, né? Que a gente também vai estar deixando sem esse vínculo. Então, esse também é um dos motivos de nossa luta, para além da acessibilidade, principalmente, porque quando se fala das mídias, né, se divulga muito em relação às mulheres com poder aquisitivo, que sabem da importância do parto normal, mas a gente não divulga aquelas que chegam para nós, mulheres pretas de periferia, sem condições e situações de vulnerabilidade, que a casa acolhe dentro da filosofia maior da instituição. Então, a gente acolhe com a refeição, que isso também está incluso nesse custo, e a gente apresentou isso, né, em relação a esse acolhimento, a rouparia, serviços que a gente presta e que em outros lugares não se presta. Quando a gente Com a sua experiência como enfermeira obstétrica, tem alguma outra unidade, algum outro serviço em nossa cidade comparável ao serviço da... Não. Tanto que não, e eu posso dizer assim, com muita precisão, também quanto enfermeira. A gente atende a livre demanda, a porta aberta o tempo todo. Se os senhores hoje questionarem algumas gestantes que vão para atendimento em maternidades, elas passam por uma triagem, aguardam para uma avaliação, depois horas para outra avaliação, até a solução dessa situação, se vai ser possível internamento ou não. Esse tempo mínimo de espera que ela tem numa maternidade, que pode chegar a horas, conosco gera em torno de 4 a 6 minutos de espera, da hora que faz a ficha de atendimento até a hora que entra no consultório. Então, isso também é levado em consideração.
Isso porque eu não estou abordando com vocês os outros indicadores, né? Indicadores de mortalidade materna zero, que nós somos referência. Sim. Nós somos uma unidade de formação. É uma unidade hoje, que inspirou o projeto Cegonha, isso, né? A gente comumente interno, né, fala assim, nós somos aquele projeto que deu certo, porém, por ter caminhado, foi aquele filho que, às vezes, precisa que os pais recordem que ele existe. Então, assim, quando a gente traz essas soluções, algumas dessas reuniões, nós, quanto equipe técnica, estávamos presentes, outras não. E das que nós estávamos presentes, nós debatemos muitas atividades que a gente realiza e que o custeio não é repassado, né? Por exemplo, hoje a gente realiza dentro da unidade, mesmo que fuja um pouco do escopo do que é o centro de parto, atendimentos como a fototerapia, a própria fisioterapia, a gente não recebe por isso. Né? Agora, a unidade tem capacidade instalada para chegar na meta de 70? Temos a capacidade se a gente tiver o apoio. E é este o apoio que a gente vem a cobrar, que na mesa não se sente separadamente. Na mesa de negociação se sente todos os responsáveis. Porque quando a gente vai partir para a reunião com o município fala que o Estado tem dinheiro. Quando a gente chega para o Estado fala que o município tem dinheiro. Até porque em torno de 80% das mulheres que a gente atende é no município de Salvador. Então, isso é importante a gente ressaltar. Fora da região metropolitana que vem como suporte. Então, como é que um diz que tem dinheiro e a gente não consegue equilibrar os pratos? Olha, várias mulheres... Então, tudo isso a gente quer colocar na mesa e se cobra, só um instantinho, só para concluir, que reúnam, de fato, esses representantes para chegar a um denominador comum. Para vocês terem noção, na sexta-feira, dia 1º, salvo engano, a gente realizou uma conferência de saúde para comemorar os 12 anos de existência do CPN. Nós convidamos todos os representantes possíveis que vocês possam imaginar, da área de saúde, da área de educação. Poucos foram os representantes que foram lá. Nós tivemos representantes do movimento de mulheres negras, da igualdade racial, da Secretaria de Política para as Mulheres, mas da Secretaria Municipal a gente não teve. E aí, quando a gente vai para os municípios, para os postos de saúde, fazer essa divulgação, que é o projeto que a gente tem, que é o CPN itinerante, que nós levamos à ponta a educação dos profissionais e a educação continuada, a educação em saúde, com as usuárias do serviço. Então, assim, se eu consigo hoje o contato com um posto de saúde, por exemplo, do Cabula Beiru, que é um grande parceiro nosso, é porque a gente liga pelos atos de amizade. Não é porque se existe um fluxo dentro da secretaria que a gente pode ir, que os colegas vão estar ali para não receber. Pelo que você está dizendo, a solução não está tão difícil assim. Presidente Mário Sérgio, havendo esse apoio e tendo mais condição de mobilização para que essa média seja alcançada, né? Considerando que há capacidade instalada, não é um problema de falta de estrutura física, não é um problema de falta de equipe, está faltando demanda, como o senhor falou, mas essa cidade é enorme e agora que a gente vai ter, a partir do ano que vem, uma maternidade municipal. Ou seja, com certeza tem mulher precisando parir em condições de dignidade que, pelo que a Demena está dizendo, nenhuma outra unidade oferece melhores condições do que o CPN. Falta o quê, então, presidente? Dinheiro. Certo, está faltando dinheiro, mas o dinheiro chega se chegar na meta. Falta o quê para conseguir alcançar essa meta? Você tem tanta demanda, a gente sabe que tem uma demanda real na cidade, né? Até por falta de oferta de serviço. Exatamente. A nossa proposta é, nós mantemos a casa de parto, já dissemos para todo o corpo técnico nosso, a nossa proposta é manter o serviço da casa de parto, desde que tenhamos os recursos para manter. Sim. Sem recurso, claro, né? Nós temos uma Ferrari e não temos combustível para botar na Ferrari. Eu queria destacar aqui que várias mulheres estão participando pelo nosso YouTube, nosso canal aqui no YouTube, todas em defesa da Mansão do Caminho, na expectativa de que o centro de parto se mantenha. Eu quero citar só uma das, Aline Bacelar, que mandou aqui, ó, as mulheres pretas tinham na mansão o acolhimento nos hospitais públicos, o acolhimento que nos hospitais públicos não disponibilizam. Passei por violência obstétrica e sei como esse desfecho seria diferente se eu estivesse na mansão. Está aqui
a mensagem da Aline Bacelar. Nós temos plena consciência disso, né? Nós prestamos um excelente serviço, né? Mas não basta ser excelente. Pois é, mas está todo mundo dizendo aqui... Você tem que ter a viabilidade de poder fazer o serviço. Tem uma outra mulher aqui que está dizendo assim, essa é para nós. Ó. Se homem parisse, não estamos discutindo fechamento. E isso eu posso até essa foi direta para nós. Não é só para o senhor, não, presidente. Essa é para nós, homens todos, para a gente se tocar. Toda a secretária da Saúde do Estado é mulher. A secretária da Saúde do município é mulher. Todas as nossas conversas com a CESAB foram com mulheres, né? Não foram com homens. E o que diz então, essa outra entrevistada mulher temos tentado de todas as formas, né? Mas é uma questão eminentemente econômica e de quantidade de partos. Nós não atingimos a meta desde 2011. 2011 são 12 anos sem atingir a meta. Então, para a gente encerrar, queria passar a palavra para a Damiana. Suas considerações finais e, por fim, o senhor Mário Sérgio também. Em relação a só esclarecer alguns pontos de propostas, né, que o senhor me perguntou. Nessas idas e vindas da gente pedindo apoio, né, como falando da questão de abarcar o corpo técnico, uma das propostas que tivemos, além de a extensão de um prazo para redução, que nós fizemos uma proposta interna de redução de custos também, né, que chegava em torno de quase 80 mil reais de redução desses custos. Tivemos uma das propostas de alguns políticos, alguns parlamentares entrarem junto com a Secretaria de Saúde para ter outro vínculo, então tirar da mansão a responsabilidade da folha de pagamento dessas 62 pessoas. Né? Então, só isso aí também já teria... esse suspiro, vamos dizer assim, maior, né, em relação aos custos da unidade. Mas eu gostaria de ressaltar alguns outros pontos quando você fala assim, se o homem não estivesse parindo. A nossa unidade entende que o parto, ele é um ato familiar também, até para as mães solo. E isso é importante, que a gente incentiva a todo instante. Talvez não seja de conhecimento, mas durante o processo da pandemia, nós não suspendemos o acompanhante. Então, nós somos uma das poucas unidades que se permaneceu com acompanhante. Foi quase que o protocolo, isso, né? E o acompanhante da hora que faz a ficha até a hora da alta. Então, a gente permaneceu com isso. Nós, hoje, participamos de uma pesquisa internacional na Ser Brasil, e eu trago aqui. Nenhum outro CPN extra-hospitalar bateu meta de 70 partos. Nós hoje estamos como o segundo CPN extra-hospitalar, que é fora de uma instituição hospitalar, com maior produtividade, mesmo não atendendo aos 70 partos mês. Não é um problema de baixa produtividade do CPN. Então, hoje, nós também somos referências para os outros CPNs. Hoje, se vocês perguntarem e questionarem, CPNs, por exemplo, recentemente inaugurado, como de Barreiras e Luiz Eduardo, e o município de Eunápolis, os profissionais que atuam lá passaram com treinamento conosco, desde a construção da planta até como fazer assistência. Então, tudo isso é importante ressaltar, que além da assistência, né, qualificada, respeitosa, porque a gente entende que o corpo vai parir e não precisa de intervenções desnecessárias. Sim. Então, a gente luta também, né, a favor da bandeira contra a violência obstétrica, contra a mortalidade materna, o olhar amplo, né, que a gente faz essa assistência contínua, mas também como um processo de formação. De educação também. De educação e saúde. Porque a gente os pais, inclusive, né? A gente não trabalha só os profissionais, mas a comunidade. Porque quando a gente fala do incentivo à participação, principalmente do homem, isso a gente se tratando de uma conjuntura familiar heteronormativa, né? Quando a gente coloca esse assunto na roda, a gente vê que argumento não falta, não é? Para defender a continuidade do serviço, Sim. seja da Mansão do Caminho, seja desse centro de parto. E estou vendo aqui, mensagens não param de chegar pelo nosso YouTube e a grande maioria aqui dizendo que não, essa coisa tem que ser revertida. Então, palavras finais. Desculpa, Jefferson, mas assim, aproveitando a oportunidade, convido a todas e todes que estão nos ouvindo nesse momento a conhecer o CPN. Porque muitos
que talvez não entendem as causas da nossa luta, da permanência do CPN, e isso é permanência e ampliação dos serviços de saúde, né, que a gente entende a importância. Era o que a gente já está discutindo agora, né? Que era ampliar os serviços de saúde e trabalhando em conjunto na estrada, não provendo um para o outro. Então, a gente entende isso, né, o olhar holístico da situação. Conhecer o CPN. Conhecer de fato para além das fotos, sabe? É conhecer. Entrar, as portas são abertas, a gente faz visitas, rodas são abertas, podem estar participando. Então, tudo isso é um incentivo. Conheça a nossa unidade, é o convite que eu posso estar fazendo. Seu Mário Sérgio, para a gente encerrar, muita gente querendo que o centro de parto normal continue. Eu diria que para a continuidade do nosso centro de parto normal, é necessário um item básico, o atendimento à questão econômica. Lamentavelmente, também nós não desejaríamos tomar esta providência, mas nós temos que pensar na casa, porque acima da casa de parto está a casa, que se chama Mansão do Caminho, e o nosso compromisso social, de responsabilidade social para com a sociedade. Então, para que a sociedade continue sendo assistida na parte de educação, saúde e assistência social, nós necessitamos de recursos. E esses recursos hoje estão sendo drenados numa casa de parto que realiza 30 partos, onde existe a opção, em Salvador, de outros locais de atendimento. Então, é uma opção também sua como gestor, deslocar esse serviço para a casa de parto, que está a 8 quilômetros da Mansão do Caminho. Nós temos também uma grande necessidade nos dias de hoje, que é atender a população na parte de saúde mental. Hoje nós temos um déficit no atendimento de saúde mental. Então é desejo também do nosso fundador que a população seja assistida nessa área crítica da psicologia. Você falou, eu sei que a gente está estourando o tempo aqui, mas é pela importância do assunto que está mobilizando tanto a nossa audiência, que o senhor falou no fundador, de uma pessoa especialíssima, especialista, que é Edivaldo Franco. Ele, claro que ele está consciente, a gente sabe que o Edivaldo está plenamente consciente. Ele apoia essa iniciativa? Ele apoia. Ele acha que nós estamos no caminho correto. A Mansão do Caminho fez 7.000 partos. Hoje a estrutura governamental, municipal, estadual tem condições de absorver os serviços que nós realizamos, e o pensamento dele e da mentora da instituição é que agora nós devemos caminhar no rumo da saúde mental, assistir a população na saúde mental e não exaurir os nossos recursos, infelizmente, em somente 30 partos. Nós temos um compromisso social, uma responsabilidade social muito grande, que nos conduz a esse novo caminho. Seu Mário Sérgio, diretor-presidente da Mansão do Caminho, fica aqui o nosso desejo para que se chegue a um consenso, não é? Enfim, todas as partes envolvidas saiam satisfeitas dessa história, e o nosso muito obrigado também pela sua disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade, Otto. Viu? Muito obrigado a todos, viu? E muito obrigado também a Damiana Santos, enfermeira obstetra, que também tem aí o nosso desejo, o nosso apoio para que tudo transcorra da melhor forma possível, viu? Muito obrigada pela oportunidade que nos foi dada da fala, né, que a gente não conseguiu em outros momentos. Então, isso é muito bom. Eu agradeço não só em nome da equipe do CPN, né, para falar do nosso ponto de vista, mas para falar também quanto mulher, quanto usuária do serviço, porque minha família, eu tenho uma filhada que fez o acompanhamento e nasceu lá dentro, então não tenho como dizer que eu não acredito, né, no nosso instrumento. Damiana, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia para vocês. A gente volta já 8h06 agora.